No Brasil, todo mundo quer ser dono do próprio negócio. Ter aquela ideia genial, montar tudo bonitinho, inaugurar e colocar no piloto automático. Mas será que é bem assim? No outro vídeo eu te contei a história do cotidiano, desde a ideia, passando pelo desenvolvimento do modelo de negócio, a montagem da loja, até a abertura e os primeiros dias, que coincidiram justamente com aquele período de chuvas de 2024. Desde lá até agora, foram mais de 4.000 horas de operação, todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. Olhando de fora, parece fácil. Servir café, atender os clientes, vender os produtos, repor estoque. Mas eu selecionei os 10 melhores capítulos dessa história, que é o que eu vou te contar hoje aqui nesse vídeo. E o meu nome é Felipe Mazzotti. Se tu quer saber realmente como é que é morar e investir aqui em Gramado, fala comigo, felipe.mazzotti.net. Eu vou te contar 10 capítulos que mais ou menos resumem muito do que a gente passou durante esse 1 ano de mercado cotidiano. Mas eu quero saber em cada um desses casos o que tu faria no meu lugar. Tu sabe que mesmo com as chuvas, sem clientes nenhum e com tudo parado no Rio Grande do Sul, nós mantivemos o mercado cotidiano aberto, como se nada tivesse acontecido. Será que foi a escolha certa? A verdade é que muita gente apostava que em julho de 2024 as coisas já teriam voltado ao normal por aqui, mas a verdade é que não foi bem assim. O que de fato aconteceu para nós foi um grande laboratório. Nós não tínhamos muita perspectiva, a gente não entendia o que estava acontecendo. Eventualmente alguns clientes vinham para a loja e a gente trabalhava na verdade, sem lucro, mas sem pressão. Tudo era aprendizado. E o que a gente entendeu naquele período é que, na verdade, o mercado cotidiano não é um mercado. Pois é. Mas como assim o mercado cotidiano não é um mercado? Quando eu fiz o estudo de negócio, a ideia era clara: ser um mercado de bairro, atender os vizinhos, ser útil para essa região da cidade. Mas a verdade é que isso não estava acontecendo e desde o início a gente percebeu. A maior parte dos clientes não vinha aqui para comprar as coisas do dia a dia, para encher a despensa ou para fazer as compras da semana. A maior parte das pessoas vinha aqui para tomar um café, para fazer um lanche, para fazer uma reunião, para passar o tempo. A verdade é que o mercado cotidiano não estava cumprindo o papel de mercado, ele estava funcionando como um café. O que eu deveria fazer? Será que eu deveria esperar e acreditar que os vizinhos transformariam o mercado cotidiano de fato num mercado? Ou eu deveria responder às demandas que eu estava recebendo naquele momento e deixar com que o público mostrasse o real caminho? Qualquer mudança exigia investimento, mas a verdade é que eu não tinha escolha. Eu tive que comprar mais cadeiras, mais mesas, ampliar um pouco o espaço, diversificar o nosso cardápio, mas logo a gente percebeu que esse era o caminho certo. A gente já tinha várias mesas e cadeiras adicionais aqui para receber mais gente e nosso cardápio estava recheado de opções. E hoje em dia, com certeza, esse é o carro-chefe da nossa operação. O cotidiano hoje ele é um café com algumas coisas de mercado. Será que foi a escolha certa? Analisando os pontos positivos e negativos, hoje eu posso dizer que com certeza faz sentido. Me diz uma coisa, tu interage mais com o caixa de supermercado ou com o atendente num café ou numa loja? A mudança de operação nos trouxe algo inesperado. Nós se aproximamos pessoalmente de vários clientes, porque nesse contexto da pessoa vir aqui, tomar um café, fazer um lanche, conversar, ela acaba conhecendo a nossa equipe pelo nome, essa interação acontece várias vezes e o cotidiano passa a fazer parte da rotina dessa pessoa. E isso tudo vale inclusive para os vizinhos. Aquelas pessoas que eu achei que viriam aqui para fazer as compras, na verdade elas passam aqui todos os dias para tomar um café, para fazer um lanche e até para conversar com a gente. Mas tem um detalhe curioso, algumas pessoas passam aqui na frente, inclusive vários conhecidos meus, olham aqui para dentro e dizem: meu Deus, esse lugar é muito bonito, muito chique, deve ser muito caro e para turista. Mas por que um lugar bonito, agradável, com produtos de qualidade, não pode ser programadense e não pode ter preços honestos? É exatamente assim que a gente é. Tu já reparou que algumas coisas simplesmente desaparecem? Primeiro foram as videolocadoras, depois foram as lan houses. E agora o que está desaparecendo são as livrarias. Mas mesmo assim, aqui no cotidiano, a gente tem livros à venda. Isso parece um pouco contraditório, né? Mas tem que ter uma vantagem de ser dono de um lugar como esses. Eu posso colocar à venda o que eu quiser. E uma das coisas que eu sempre quis é ter alguns títulos, alguns livros à venda, que são os livros que eu gosto e são livros que a gente não encontra em outros lugares. Esses livros, que são mais ou menos uns 20 títulos, eles estão aqui desde a abertura. A venda deles acontece num ritmo muito lento, mas para mim, eu tenho prazer de ter esses livros à venda e mais do que isso, eles são objetos de decoração. Inclusive, eu tenho planos de colocar esses livros abertos à disposição em cima das mesas. Eu não quero simplesmente
literalmente uma prateleira com eles à venda. Isso é algo que eu devo implementar nos próximos dias. Se tu vier aqui no Cotidiano, por favor, repara nisso. E se eu ainda não coloquei os livros à disposição em cima das mesas, pode me chamar de covarde. O que faz um lugar como o Cotidiano se tornar parte da rotina de alguém? Com certeza não são só os produtos e o ambiente. Existem conexões e histórias que acontecem ali para tudo fazer sentido. Apesar dos desafios dos primeiros meses, algumas pessoas simplesmente adotaram o Cotidiano como parte da vida delas. Elas se tornaram mais do que clientes frequentes, elas se tornaram amigos. Nós temos um carinho enorme por várias dessas pessoas, como o nosso grande amigo Saul, o Dr. Maurício, o pessoal das cucas aqui na frente, os taxistas, a galera da academia aqui pertinho, o pessoal do Cara de Mal, os moradores aqui do prédio e também do entorno, os veranistas que têm apartamento aqui no prédio e eventualmente vêm para Gramado curtir o fim de semana e acabam com as nossas pizzas. E além disso, alguns parceiros que usam o mercado cotidiano como sala de reunião. Tanto os vizinhos daqui do estúdio de fotografia, quanto alguns outros empresários da cidade que vêm aqui só para tomar café com os amigos. Claro que nós tivemos algumas situações curiosas, especialmente naquele período de enchentes. Nós tínhamos uma cliente que fazia Uber aqui na região e ela ficou desabrigada. E para não parar de trabalhar, ela estava dormindo dentro do Uber e ela vinha aqui tomar café com a gente. Nós também temos alguns clientes misteriosos que vêm aqui no mercado com alguma frequência. Eles entram com a cara fechada, pegam o que precisam, nem olham no nosso rosto, pagam e vão embora. Mas isso acontece toda semana e a gente não consegue criar intimidade para tirar um sorriso da cara dessas pessoas. Em alguns momentos eu também testei ampliar o horário de atendimento até talvez às 10 da noite ou à meia-noite. Mas nos dias que eu fiz isso, só apareceu gente bêbada por aqui e gente querendo comprar cigarro ou pedir esmola. Então, na verdade, a partir das 8 da noite, não vale mais a pena o Cotidiano estar aberto. E obviamente que nós também recebemos alguns clientes ilustres. Por exemplo, uma das pessoas mais ricas do Brasil vem aqui com alguma frequência. Alguns políticos, alguns artistas e também algumas pessoas com cargos muito altos no setor público. Mas eu não posso dar detalhes. E me diz, o que tu acha de valorizar a indústria e o comércio local? Isso é um assunto polêmico, né? Porque por mais que a gente defenda essa causa, tudo isso passa pelo bolso. Mas justamente logo após aquele período das enchentes e das chuvas, rolou um movimento de valorizar as indústrias locais. Isso com certeza tem conexão com a situação que a gente estava passando, com a tragédia, mas também tem tudo a ver com a logística, até porque os produtos de fora do Rio Grande do Sul não estavam conseguindo chegar aqui. Então meio que não sobrava alternativa além de consumir as coisas que estavam próximas da gente. Mas desde aquela época eu substituí vários fornecedores de fora do Rio Grande do Sul por produtos daqui, entre eles os chips. Eu não tenho nada da Elma Chips aqui, tudo é feito por uma empresa ali de São Francisco de Paula. Muita coisa nesse contexto é legal, mas outras não deram certo. Por exemplo, eu nunca consegui vender frutas e verduras aqui. Eu até tive elas durante um tempo, mas a verdade é que como não faz parte da rotina de mercado das pessoas, acaba estragando, vencendo e não valendo a pena. Já faz pelo menos uns 6 meses que a gente não tem nada nesse sentido, a não ser eventualmente alguns morangos fresquinhos que vêm aqui do interior de Gramado. Isso é algo muito especial que eu mantive na nossa carteira de produtos. E tudo tem a ver com aquele detalhe que eu te falei lá atrás. Depende do perfil do público e o que eles querem. Faz muito mais sentido nós termos cafés e um cardápio mais cheio de opções do que ter coisas à venda que ninguém compra e que não fazem sentido. Inclusive, algumas coisas não perecíveis eu tenho desde a abertura do mercado aqui à venda. Estacionar no centro de Gramado é complicado, mas ter uma loja aqui no centro da cidade com estacionamento exclusivo parece um baita negócio, tu não acha? O Cotidiano tem 4 vagas exclusivas, ou pelo menos eu achava que tinha, porque as coisas aqui não são bem assim. Na frente do nosso prédio existe um espaço privativo de estacionamento. Esse espaço privativo de estacionamento é exclusivo das lojas. E como no início a nossa loja era a única alugada aqui no prédio, todas essas 4 vagas eram para os nossos clientes. Mas a falta de educação das pessoas fez com que a maior parte do tempo, durante todo esse período, essas vagas fossem ocupadas por pessoas que estacionam ali ou para trabalhar aqui na região ou para passear na cidade, e nada consomem aqui no Cotidiano. Então esse benefício, essa vantagem que o Cotidiano deveria ter, acaba sendo comprometido por falta de consideração, por falta de educação de muita gente. No início eu me estressava muito com esse assunto, eu tentava resolver abordando as pessoas, tentando cobrar, colocando placas, tentando fazer algum tipo de campanha para não estacionarem ali, mas eu percebi que isso só estava gastando meu tempo e não estava dando resultado nenhum. Então já faz algum tempo que eu não dou mais bola para isso.
mas me dói o coração alguns amigos e clientes me dizerem que gostariam de ter vindo aqui, mas não conseguiram estacionar, justamente porque outras pessoas estavam ocupando as vagas do cotidiano aqui no prédio. E se algum dia tu precisar de uma vaga de estacionamento aqui no centro de Gramado, pode estacionar aqui, mas pelo menos disfarça, dá um pulinho aqui no cotidiano, compra uma água, um refri, faz de conta que tu é nosso cliente, porque a maior parte das pessoas não dá nenhuma bola e até nos trata mal. Toda empresa nasce com uma tese, uma série de hipóteses sobre como as coisas deveriam funcionar, mas a verdade é que a realidade sempre nos dá uma rasteira. O cotidiano é, na realidade, quase uma startup offline. É um laboratório onde eu testo várias ideias, eu abri ele justamente para isso. Várias coisas aqui são teses. Por exemplo, nós temos todos os nossos preços redondos, não tem nenhum preço de centavos aqui no cotidiano. Além disso, nesse processo, várias coisas eu tentei vender, como vinhos, que não vende quase nada. Eu também tentei vender alguns platters, que são aquelas tábuas de frios, mas elas não deram certo, acabaram estragando. Nós também tentamos vender wraps, nós tentamos vender ovos mexidos, mas acabava dando muito trabalho e não vale a pena a nossa operação. Muita gente nos pede café e chá gelado, mas a gente não conseguiu implementar a nossa operação. É mais difícil de fazer do que a gente imagina. E a gente também tentou, no meio do caminho, fazer tapioca, mas a bagunça que deu aqui na nossa cozinha ficou inviável. Nesse momento, nós estamos testando aqui no cotidiano vender alguns salgados folhados. Mas quem manda não sou eu. Se eu colocar os salgados à venda ali e ninguém comprar, ele não faz sentido. E eu preciso entender isso e adaptar a minha operação. Mas nem tudo é fracasso. Em um certo momento, a gente decidiu fazer omeletes e teve uma demanda enorme pelos omeletes. E no meio desse caminho, eu descobri que existem as omeleteiras, porque eu fazia o omelete na chapa e dava muito trabalho. A partir do momento que a gente descobriu a omeleteira, é só deixar os ovos preparados, colocar os acompanhamentos e deixar ele completar o serviço. É muito eficiente e dá muito certo na nossa operação. Outro detalhe muito importante são os doces. Muita gente entra aqui querendo doces e não é só uma barra de chocolate. Ela quer bolos, tortas, negrinhos, ela quer doces de padaria. É complicado porque a gente não tem uma operação de padaria, de confeitaria, mas tem alguns doces que a gente consegue oferecer. E um deles que fez muito sucesso e se tornou nosso carro-chefe são os brownies. E a gente tem hoje à venda o melhor brownie do mundo. E se tu duvida, vem aqui e prova porque vale a pena. A pior coisa para o empreendedor é de repente receber uma ligação da empresa dizendo: deu merda, vem aqui agora. E é claro que isso aconteceu aqui algumas vezes nesse primeiro ano. E uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi logo no início da nossa operação. Tinha um cheiro horrível aqui, um cheiro insuportável. E a gente procurava, não encontrava, limpava as coisas, lavava, fazia de tudo e o cheiro não passava. Até que a gente descobriu, a caixa de gordura estava com a tampa aberta e o cheiro vinha de lá. A gente teve que fazer uma limpeza enorme na caixa de gordura, limpar ela, selar ela direitinho e hoje está tudo ok, mas aquilo lá foi realmente um susto que a gente passou. Várias outras coisas aconteceram, como no banheiro dos clientes o vaso ficar entupido, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes e também se tornou uma aventura. Em outros momentos a gente teve equipamentos quebrados, o próprio frigobar estragou e por muitas vezes nós tivemos clientes exagerando na bagunça e na sujeira. Também teve um dia que a luz simplesmente caiu e nós se apavoramos, não porque estava sem luz, mas porque as coisas dentro dos refrigeradores iam começar a estragar. E apesar da luz ter voltado em menos de meia hora, teve 2 freezers que simplesmente não ligavam. E a gente teve que passar todos os produtos desses 2 freezers para os outros. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Naquela mesma madrugada, eu acordei 2 da manhã pensando sobre o assunto e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, estava tudo ligado, funcionando. E aí eu fiquei 1h30 durante a madrugada colocando todos os produtos de volta para os freezers corretos. Tinha caído uma fase da energia. E isso faz com que alguns equipamentos não funcionem. E se tu acha que empreender, que criar uma empresa é fácil, é simples, vários outros problemas aconteceram e a vida real do empreendedor é essa, resolver problemas e encarar esses desafios todas as semanas. E se tu tivesse que listar o que é essencial para um negócio dar certo, o que seria? O produto, o marketing, a localização. Eu te digo, nada disso faz sentido se o básico não estiver funcionando. Porque no fim das contas, uma empresa só para em pé, só faz sentido se tiver 3 coisas muito bem resolvidas. Uma equipe equilibrada e confiável, um fluxo de caixa sustentável e saudável e uma organização de qualidade dos produtos e do sistema. E mesmo se tu tiver clientes e demanda, se essas 3 coisas não estiverem equilibradas, as coisas não dão certo. E a verdade é que nesses 3 aspectos eu não posso reclamar. É claro que durante esse 1 ano, todos os dias foram de aprendizado.
Mas eu sabia desde o início que essas 3 coisas tinham que estar sob controle. E isso tudo faz parte da estratégia. Uma operação simples que não demanda muita gente para funcionar. Crédito com os fornecedores, garantindo prazo de pagamento e condições mais flexíveis. E atenção total ao estoque, às prateleiras e ao sistema. Essas coisas têm que estar sincronizadas para não sair dos trilhos. Mas nada disso funcionaria sem o mais importante, a equipe. Se eu consigo manter essa operação funcionando, é porque eu posso confiar em quem está comigo. E elas merecem o meu reconhecimento, a valorização e, mais do que isso, a autonomia. As gurias têm liberdade para se organizar nos horários, nas folgas, nos turnos. E elas sabem muito bem as responsabilidades que elas têm. Porque, no fim das contas, a felicidade delas é o verdadeiro propósito desse negócio. Eu te contei 10 capítulos, 10 histórias sobre esse primeiro ano do cotidiano, mas eu poderia te contar 20, 50, 100, quase todos os dias alguma coisa curiosa e relevante acontece aqui. E essa é a realidade de um negócio. Se tu acha que é só colocar no piloto automático, esse é o caminho para o fracasso. Mas tem alguns pontos que eu acho que ainda estão faltando nessa conversa. E especialmente os números reais, os custos e os resultados do negócio. E aí, se tu quiser abrir um café e mercado exatamente do lado do meu, aproveitar os meus aprendizados e toda essa experiência, fazer melhor do que eu e acabar com o meu negócio, bem, a oportunidade está dada. Mas agora me diz, qual dessas histórias, desses capítulos te chamou mais atenção? Comenta aqui embaixo. O meu nome é Felipe Mazzotti e tu tá convidado a vir tomar um café aqui no Cotidiano junto com a gente. E se quiser falar comigo é só acessar felipe.mazzotti.net.